Estamos de volta com o Palavras de Vida e no Viva Cultura de hoje você confere o clipe da música As Muralhas Cairão, da maravilhosa cantora Eliana Ribeiro. E como já é tradição no Palavras de Vida, nós encerramos o programa com a mensagem do cardeal Orani Tempesta. Neste mês, dedicado à Bíblia, o arcebispo do Rio nos fala sobre a importância desta época e o valor da leitura das Escrituras para os cristãos. Vamos acompanhar a mensagem de hoje. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciamos setembro, mês que nós vamos entrar na primavera, mês também da Bíblia aqui no Brasil, que vai concluir com o Domingo da Bíblia no final do mês, pertinho da festa de São Jerônimo, e também um mês cheio de grandes celebrações e grandes acontecimentos. O Papa convocou-nos para esse dia de hoje, para celebrarmos o 9º Dia Mundial pelo Cuidado da Criação. O Papa Francisco assumiu isso, que já vinha uma certa tradição da Igreja Oriental, de termos um dia de cuidar da criação, de responsabilizar-nos pela criação. Dia 1º de setembro é o 9º dia que foi assumido pelo Papa Francisco, como Dia Mundial do Cuidado, ou pelo cuidado da criação. Nós somos responsáveis por essa nossa casa comum. Eu creio que aí justamente, meus irmãos e irmãs, é que é o nosso grande desafio. Nós vivemos aqui nós nos alimentamos, respiramos, enfim, vivemos. E não tem outro lugar para nós escolhermos, para vivermos, a não ser essa nossa casa comum. Vivemos como um grande condomínio, onde todos nós moramos juntos e temos corresponsabilidades uns para com os outros, no meio de tantas ideologias e teorias, as mais diversas. Portanto, cuidar da criação é um grande dom. Quando a gente vê as pesquisas que se fazem com naves espaciais que vão para outros planetas, outras regiões e tudo mais, e só vê amontoado de pedra e pó e mais nada, nós vemos a beleza do nosso planeta, da nossa casa comum, com água, com verde, com animais, com flores. É um grande dom, meus irmãos e irmãs, ao compararmos todas as grandes naves que vão aqui acolá, trazem fotografias, né, de pedra e pó, mais nada. Portanto, às vezes descobre alguma questõezinha lá, uma coisa minúscula, que poderia ter sido alguma questão de sinal de vida. Há uma busca de tentar ver onde é que mais tem vida nesse mundo, nesse cosmos infinito que nós vivemos. Ora, meus irmãos e irmãs, o que nós sabemos é que temos vida aqui, temos que cuidar desse nosso planeta, dessa nossa casa comum. E tem mais, a partir de hoje, 1º de setembro até 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, o Papa colocou como o tempo da criação. Tempo de nós pensarmos, refletirmos sobre isso. É a nossa corresponsabilidade de cuidarmos da casa comum, cuidarmos da criação. E nós que vemos justamente isso como um dom de Deus, uma graça do Senhor, caríssimos irmãos e irmãs. Além disso, o Papa escolheu esses dias, a partir agora, né, do dia 1º até, aliás, do dia 2, a partir de segunda-feira, até o dia 13 de setembro, ou seja, mais ou menos 14 dias, ele vai ficar fora de Roma, uma viagem apostólica em Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. O Papa passará 13, 14 dias justamente visitando esses países da Ásia, do Extremo Oriente. Ou seja, é o pastor que vai visitar as ovelhas, às vezes em pequenas comunidades, pequenos grupos cristãos, mas é o diálogo da igreja com toda a sociedade mundial. Mesmo com as dificuldades de locomoção, já com a sua idade avançada, que como qualquer outra pessoa poderia estar um pouco mais quieto em casa, no entanto, vai a serviço da igreja, vai como igreja visitar essas regiões todas. Vamos acompanhar com orações, também escutar os seus discursos, suas homilias, da segunda-feira, dia 12, até o dia 13 de setembro, véspera de Santa Cruz, né, o Papa Francisco visitando essas regiões: Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. Realmente, para todos nós,
é um desafio e, ao mesmo tempo, nossa oração de assim nós acompanharmos o Santo Padre. Ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, eu agradeço muito a participação de todos na romaria que nós tivemos da Arquidiocese nesse final de semana. Como acontece todo último sábado de mês de agosto, a Arquidiocese do Rio tem a sua romaria, a Aparecida. E nós preparamos o ano inteiro, já com os ônibus, já pagando prestações, para fazer uma grande romaria. Às vezes acontece que temos aí com vários tipos de situações difíceis, como compromissos que o Papa nos chama, nessa mesma época, mas tudo faz parte, ou seja, que nós continuemos essa bela tradição também da Romaria Aparecida, como sinal também da nossa devoção e nosso pedido à Mãe para que ela sempre interceda por todos nós. Nós estamos entrando no mês de setembro, mês da Bíblia. Já há mais de 50 anos que a Igreja Católica, além de celebrar o Dia da Bíblia no final do mês, ela também escolhe um livro bíblico para ser estudado. A palavra de Deus sempre é viva e eficaz. Nós sempre ouvimos a palavra e vamos ver o que ela fala para nós. Mas o mês da Bíblia, além de lermos o livro da Bíblia e falar o que ela fala para nós, e lermos também escritos sobre esse livro, de aprendermos quando é que ele foi escrito, qual foi o seu objetivo, qual é o seu esquema, quais são as questões que estão ao seu redor, tudo mais, e ler o livro por inteiro durante esse mês da Bíblia. Esse ano é o Antigo Testamento. Cada ano é um ano o Novo Testamento, outro ano é o Antigo Testamento. Esse ano é o Antigo Testamento, é o livro de Ezequiel. É o livro de Ezequiel, que é o que nós vamos aprofundar, conhecer um pouco mais o livro de Ezequiel, em que contexto que ele fala, como é que ele fala um pouquinho da vocação de Ezequiel e quais são os principais temas que ele atinge. Eu acho que é justamente sobre esse aspecto que somos chamados a aprofundar. O livro de Ezequiel, meus irmãos e irmãs, tem um tema esse mês, que é de Ezequiel 37:14. Porei em vós meu espírito e vivereis. É o tema desse mês da Bíblia. Porém, em vós o meu espírito e vivereis. Ezequiel 37:14. Procure ler o livro de Ezequiel, procure ler livros sobre o profeta Ezequiel, sobre o livro de Ezequiel, o seu contexto, porque essa é a finalidade do mês da Bíblia. Além de nós termos a palavra de Deus a cada dia, a cada momento, a cada sacramento, também nós temos também essa oportunidade de ler um pouco mais e ver em que contexto foi escrito, em quais são as situações históricas ao redor e qual justamente é a situação da época do profeta Ezequiel. Mas, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados cada vez mais a encontrar o caminho do Senhor, né, domingo após domingo. Nesse 22º domingo tempo comum, meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui, nós continuamos o Evangelho de Marcos, como é o ano B, né? E que Jesus fala sobre questões dos costumes. Eles foram censurados, pessoas que eram o pessoal da lei, da questão da preocupação com a pureza, que os discípulos de Jesus tinham alguns comportamentos que não eram de acordo com os costumes judaicos. Ou seja, comiam com as mãos que vêm de fora, sem as terem lavado, né? Porque isso é segundo a tradição, né? Ou seja, não comem sem tomar banho e outros costumes que receberam por tradição, como lavar de maneira certa copos, jarras, vasilhas de cobre, enfim, e aí censuraram a Jesus. Porque os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem com o pão sem lavar as mãos. E vem a resposta de Jesus. Nós vemos que é sempre essa questão entre os costumes e a novidade do Evangelho. Nós vemos que Jesus vai aproveitar desse questionamento para um belo ensinamento. Qual é? Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Fazem tudo muito bonito fora, com celebrações, com as observâncias, mas têm o coração longe de Deus, longe do Senhor. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos, como lavar as louças, lavar as mãos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens.
Ou seja, Jesus fala com muita clareza isso. Ou seja, nós temos várias tradições, muitas questões humanas, mas somos chamados a buscar o Senhor. E ele continua: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Está claro, meus irmãos e irmãs, o que nos torna impuros, sujos, é o que tem no coração, a maldade, a inveja, tantas questões que existem no coração de cada um, e que nós somos chamados a tomar consciência disso, para que, através do sacramento da penitência, nos penitenciemos, recebamos a absolvição de nossos pecados e possamos cada vez mais fazer o bem às pessoas, andar no caminho da liberdade dos filhos de Deus. Há tantas situações que levam as pessoas a criticarem-se umas às outras e esquecer dessa vida com o coração purificado, transformado. Portanto, palavra de Deus muito clara para nós, meus irmãos e irmãs. E o Deuteronômio, leitura segunda, em que vai falar um pouquinho do povo de Deus diante das várias circunstâncias ao seu redor, fala que, ou seja, para que entreis de posse na terra prometida, nada acrescenteis, nada tireis a palavra que eu vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos prescrevo. Não é? Vós os guardareis, pois, e poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam, na verdade é sábia e inteligente essa nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou seja, meus irmãos e irmãs, para que se dê testemunho, pôr em prática a palavra do Senhor, que vem de Deus, que vem do Senhor, né, de nós podermos ter um coração puro, e não apenas temos observâncias externas, observâncias humanas. Essa é uma constante preocupação nossa, e procurarmos viver a nossa vida de fé, com o coração purificado, olhando com os olhos puros também os irmãos e irmãs. Como nós somos ainda muito cheios de tantas questões que só dividem, só separam, fazem maldade uns para com os outros, e esquecemos da boa notícia do amor do Senhor, que nos liberta de todos os pecados e nos conduz a uma nova vida. E, meus irmãos e irmãs, começamos a ler agora São Tiago, segunda leitura, e que fala que toda a dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De fato, Ele, de livre vontade, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias das suas criaturas. Portanto, São Tiago vai dizer, assim tem que ser a nossa vida, assim. Ou seja, tudo é dom de Deus, não é? Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Ou se coloca em prática. Né? Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não deixar de se deixar contaminar pelo mundo. São Tiago coloca com muita clareza, meus irmãos e irmãs, que ilumina um pouco essa palavra de Deus aqui, que nós vamos ouvindo. Temos alguns comportamentos externos, mas a salvação é muito maior. Vem do coração purificado, transformado, renovado, que se encontrou com o Senhor e que, como consequência, vai trazendo coisas boas no seu coração e na sua vida. O que torna impuro o homem é o que sai de dentro do seu coração, o que ele faz de maldade, de ruindade na sua própria vida. Participe da missa esse final de semana, rezemos pela criação, agradecemos pela nossa Romaria Aparecida e rezemos também para que a palavra de Deus sempre possa cair no terreno bom, no coração de cada um de nós, em especial o profeta Ezequiel, cujo livro nós vamos aprofundar e ler nesse mês da Bíblia, mês de setembro.
Que Deus continue conduzindo a cada um de vocês, crescemos irmãos e irmãs, na vida de comunidade, na igreja, procurando colocar em prática a palavra de Deus e buscando cada vez mais a face do Senhor. Temos certeza que Ele vai conduzir-nos cada vez mais à salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que esse mês seja um verdadeiro convite ao aprofundamento da Palavra das Escrituras Sagradas para todos nós. Agradecemos a mensagem a Dom Orani e eu aproveito para agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. O programa de hoje está chegando no fim, mas a gente volta na semana que vem. Eu espero você. Tchau, tchau!